Programa Viver Bem. Oferecimento: Faculdade Católica Dom Orione e Centro Urológico. Olá, muito bom dia, obrigada pelo carinho e pela sua companhia. Mais um programa Viver Bem, das 11h30 até o meio-dia e 20, impreterivelmente neste período até fevereiro, por conta do horário de verão, tá certo? Que acomete lá a Rede Nacional, né? Então, todos os programas da Rede Bandeirantes, por exemplo, a Renata Fã, que era para estar aqui nesse horário agora, ela está uma hora mais cedo. Então, não fiquem bravos, não. Nós não estamos tirando a Renata Fã do ar, se bem que nós somos lindas também, né? Então, se você é fã da Renata Fã, começa a assistir o programa dela uma hora mais cedo, tá certo? E o nosso, a partir de fevereiro, volta das 13h30 às 14h20. Mas vamos aproveitar essa manhã maravilhosa e saber um pouquinho mais sobre como nos cuidar, não é mesmo? A gente tem aí sonhos, planos, objetivos, quer viver mais, sabemos que a expectativa de vida, graças a Deus, vem aumentando muito. Então, quem é que não quer envelhecer e envelhecer com saúde, não é mesmo? Nada melhor do que você saber se cuidar, nada melhor do que você estar atentos aos sinais do seu corpo para poder, correr enquanto há tempo de ter um tratamento aí muito mais bem sucedido, tá certo? E é por isso que hoje nós temos as nossas parceiras conosco, a doutora Poliana, que faz atendimento em nutrologia, e a doutora Renata Rosa, ortodontista da nossa cidade, para poder falarmos aí de assuntos bem bacanas. Olha só, a doutora Renata vai falar sobre o terceiro molar, o dente do siso, ou o dente do juízo, para quem ainda fala como, né, os nossos avós falavam, e a doutora Poliana vai falar sobre a carga e o índice glicêmico, muito importante para a gente poder aí nos balizar na nossa alimentação. Às vezes a gente comete erros por falta de conhecimento e não porque queremos, não é mesmo? Se você está em casa, quer compartilhar conosco, bater um papo, fazer perguntas, pode mandar os seus questionamentos no 9223-8781, que está aí na tela, 9223-8781. Você pode mandar através de WhatsApp ou através de SMS, tá certo? Para dar início ao nosso bate-papo, então, no quadro Falando de Saúde, vou falar meu bom dia para a doutora Renata Rosa. Bom dia, doutora. Bom dia, Fabiana. Quero até deixar uma observação, porque independente do tema, quem quiser, tiver qualquer outra dúvida nessa área odontológica, pode estar mandando as perguntas que eu estou aqui para responder, tá? Tá certo, doutora. Vamos dar início, então, a esse assunto tão importante que é o dente do siso, o terceiro molar, que muitas pessoas aí têm dúvida. Eu tenho, não me prejudique em nada, tiro, não tiro. Vamos dar uma breve explicação da importância ou não desse dente para a nossa saúde bucal. É verdade, é um tema específico o terceiro molar, porque é algo que na maioria das pessoas traz um certo problema devido à falta de espaço. E o nome siso, dente do juízo, é um nome popular. Então, quando fala dente do juízo, ela está tirando o meu juízo, né? E quer dizer o quê? Devido a essa falta de espaço, na maioria das pessoas, não é todas as pessoas, ele pode trazer alguns tipos de complicações. Na imagem mostra, né, a falta de espaço, tanto no arco superior como no arco inferior. Na maioria das vezes esse dente ele nasce impactado, que é o quê? Dentro do osso, muitas vezes ele não erupciona, ele não nasce totalmente na cavidade oral. E aí está bem nítida essa imagem. E esse dente ele vai erupcionar por volta dos 18 anos de idade, que é nascer o dente, né? E pode variar também em torno dos 16 anos aos 22 anos de idade. E na próxima imagem radiográfica, pode passar, tá, Giovana? Isso aí já é uma radiografia mesmo de um paciente e dá pra gente perceber, como ele é o último dente que erupciona, mais ou menos nessa fase, você observa, principalmente no arco inferior, o tanto que esse dente, ele, na maioria das pessoas, vai nascer retido, impactado, dentro, alojado ao osso. E essa fase, quando ele está erupcionando, pode causar alguns transtornos para os pacientes.
Tá certo, doutora. Muito bom. Daqui a pouquinho nós vamos continuar com a doutora sobre esse tema bem interessante aqui no nosso programa. Eu quero aproveitar e parabenizar a Faculdade Católica Dom Orione e toda a instituição orionita, porque no mês passado colocou lá na frente da faculdade a luz rosa em homenagem, fazendo menção aí ao Outubro Rosa. E desta vez tem a luz azul lá, dizendo: nós estamos junto com a causa aí de prevenção do câncer de próstata nos homens, o Novembro Azul. Parabéns à Faculdade Católica Dom Orione, lembrando também que o nosso parceiro, o Centro Urológico, está durante todo o mês de novembro dando orientações, lá tem vídeos passando lá na telinha deles dentro do consultório enquanto as pessoas esperam, todos os doutores imbuídos lá no Centro Urológico para poder tirar qualquer dúvida, tá certo? E para você, homem, poder aí ter esse paradigma, né, quebrado de que você não pode fazer um exame como este porque, enfim, né, as suas crenças, os seus valores não permitem. Bom, gente, olha, nós estamos falando de saúde, não estamos falando de outra coisa, então vamos deixar esses preconceitos de lado e vamos cuidar também da saúde dos homens. Claro que se diagnosticado com mais antecedência, as chances de cura também são muito superiores, tá certo? Parabéns ao Centro Urológico, também nosso parceiro aqui do programa Viver Bem. Deixa eu dizer meu bom dia, doutora Poliana, que está aqui do nosso lado. Doutora, bom dia. Bom dia, Fabiana, bom dia a todos que estão nos assistindo, né? Quero dar um lindo dia e desejar, né, uma boa alimentação a todos, né? Que tenhamos mais consciência do que nós comemos, do que nós alimentamos e do que nós bebemos, né, Fabiana? Hoje nós vamos falar então da carga e do índice glicêmico. Bom, enfim, não tenho muita orientação, mas a doutora estudada, né, para isso. Qual é a diferença? Para mim, carga glicêmica e índice glicêmico era a mesma coisa, ou não? Não, Fabiana, são conceitos completamente diferentes, né? Antigamente não se falavam tanto índice glicêmico e carga glicêmica, né? No qual as dietas eram mais pobres em gorduras e mais ricas em carboidratos por falta de conhecimento, né? São conceitos totalmente diferentes e um interligado ao outro, né? O que é o índice glicêmico? Índice glicêmico, gente, é a velocidade que o carboidrato, aquela porção de alimento vai chegar na corrente sanguínea e vai se transformar em glicose, né? Que vai nos fornecer energia. Temos os alimentos de alto índice glicêmico, moderado e baixo. Quanto maior o índice glicêmico do alimento, né, maior será a carga, o pico de insulina, né, fabricado pelo pâncreas, no qual vai nos prejudicar. E quanto menor o índice glicêmico, né, mais devagar esse alimento vai liberando energia na corrente sanguínea, evitando picos de insulina fabricado pelo pâncreas, né? O que nós devemos fazer, devemos ingerir alimentos com um pico de insulina menor para que ele possa nos fornecer energia aos poucos, né? E já a carga glicêmica é a quantidade de carboidratos em gramas presente naquele determinado alimento, né? Então, para nós sabermos qual que é a carga glicêmica daquele alimento, a gente faz uma multiplicação dividindo, né? Você vai pegar a quantidade de gramas daquele alimento, né? Por exemplo, da banana, né? Você pega aquela quantidade em gramas de carboidrato, multiplica pelo índice glicêmico da banana e divide por 100, né? E vai nos fornecer a carga glicêmica daquele alimento. Olha só que continha interessante. Acho que agora vou andar com a calculadora, viu? Eu vou ao restaurante agora com a calculadora, porque muito me interessa, claro. Né? E é importante, né? Um está interligado ao outro. Nem sempre o índice glicêmico alto quer dizer que a carga glicêmica daquele alimento é alto, né? A gente tem, por exemplo, a melancia. A melancia, ela tem um índice glicêmico alto, né? Porém, a carga glicêmica da melancia é baixa. Por quê? Porque ela é mais composta por água do que pela frutose, pelo açúcar, né? 90% da melancia é de água e 10% é açúcar, né? A frutose. Então, ou seja, ela tem um índice glicêmico, uma porção de aproximadamente 100 gramas, tem um índice glicêmico de 72,
né? E a carga glicêmica de 7,2, né? Então, Interessante. É verdade. Inclusive, a gente às vezes fica na dúvida quando está de dieta, para saber, as pessoas falam, às vezes a uva tem mais açúcar do que o mamão, do que a banana, e isso gera dúvida para quem está fazendo dieta. Exatamente. E é interessante esse tema então, para assim, saber. quanto maior quantidade de líquido tem naquele alimento, né? Menor será a carga glicêmica e maior o índice glicêmico. Né? Interessante. Então, às vezes, mas, por exemplo, o pão tem a carga, que é o amido, né? Tem a carga glicêmica muito elevada, né? E tem um índice glicêmico também elevado, os dois, né? Então, eles vão trazer picos de insulina, o pâncreas vai hiperproduzir insulina, né? No qual o que acontece? O que é aproveitado, né? Para transformar em energia o nosso corpo aproveita, o excesso se transforma em reserva, que a gente denomina de glicogênio, né? E passando da reserva se transforma no que a gente odeia, né? Que são as gordurinhas. Ah, é claro. Quem é que gosta, né? Só o Ivo que gosta. Deus me livre. Olha, eu vou te falar, eu vou denunciar o Ivo pra você, doutora Poliana. Se vem um bife com aquela gordurinha do lado, ele quer a gordurinha de todo mundo. Você acredita? Eu não acredito, Ivo. Saindo daqui, a gente vai puxar a sua orelha. Pois viu? é, pode colocar ele na sua lista negra, viu, doutora? Doutora, quais são as classificações aí da carga glicêmica, do índice glicêmico? Então, que nem eu acabei de falar, o índice glicêmico, ele é classificado em baixo, moderado, né, e elevado. O índice glicêmico, o baixo índice glicêmico do alimento é menor que 55, né, menor que 55. Índice glicêmico moderado vai de 56 a 69. E o índice glicêmico já elevado é igual ou acima de 70, né? São alimentos com alto índice de glicemia, ou seja, vai gerar picos de insulina, sobrecarga pancreática, né? E a carga glicêmica, né, também tem as 3 classificações. Nós classificamos em baixa carga glicêmica, moderada e elevada, né? A baixa carga glicêmica é abaixo de 10, né? A moderada fica entre 11 a 19 e a elevada fica maior ou igual a 20. Muito bem, obrigada, doutora. Olha só, doutora Renata, tem uma telespectadora dizendo que ela gostaria de saber o que as pessoas devem fazer para se prevenir da gengivite, né? E o que fazer para não chegar ao ponto de precisar entrar num tratamento de gengivite. Ah, interessante. Independente do assunto, gengivite, isso é muito comum as pessoas estão fazendo a pergunta no consultório, porque a gengivite ela tem a maior característica que é o sangramento, principalmente durante a escovação. E a gengivite ela pode estar relacionada a má higienização dentária, porque muitas vezes você pensa que está escovando direito, ou às vezes põe muita força e não está escovando da maneira correta. Às vezes está faltando o uso do fio dental, que é uma das características da gengivite. E a gengivite ela é classificada em várias situações. Ela pode ser na gengiva por completo, que é aquela placa bacteriana, o biofilme, ele fica acumulado ali entre a gengiva e o dente, não está sendo removido com a escova, ou se quando não está sendo removida essa placa, ela pode calcificar e realmente só vai remover no dentista. E ela pode ser individual em dentes interdentais, entre um dente e outro. Quando você passa o fio dental, vem aquele mau hálito, sangra com muita frequência. Quando ela é muito leve, você consegue o quê? Higienização básica é no mínimo 3 vezes ao dia, né, de manhã, depois do almoço, antes de dormir, com o uso do fio dental pelo menos uma vez. E se tiver um sangramento constante, você pode fazer o bochecho com antisséptico bucal, que na verdade a maioria das pessoas não sabe como usar, porque o antisséptico tem na bula que você fez o bochecho, não pode jogar água imediato, porque não vai fazer o efeito necessário, porque o antisséptico ele também não é só para tirar o mau hálito, ele serve para esse combate da gengivite, né? E também tem que ter um tempo suficiente, porque ele não é utilizado todos os dias, e se não remover a placa, ele não vai adiantar. Então, o conselho que eu dou: tá escovando dessa maneira, passando o fio dental, não resolveu, tem que procurar o dentista. Ele vai fazer a limpeza completa no consultório, que o dentista, além da escovinha, tem o jato de bicarbonato, tem as orientações de como utilizar esse enxaguatório bucal corretamente, e ali vai devolver a saúde periodontal, não vai ter mais gengivite, desde que você escove corretamente. Seu dentista também te orienta, porque às vezes o paciente vai no consultório, mas ele não orienta como que é a escovação correta. Pergunta, é obrigação desse
profissional e, se não cuidou, essa gengivite ela vai agravar e vai virar uma periodontite, que é uma doença periodontal um pouco mais grave. Essa é a dica que eu dou para o pessoal em casa. Obrigada, doutora Renata. Nós vamos rapidinho para o intervalo, mas a gente volta já com mais informações dos dois temas. É rapidinho. Voltamos já. Os materiais de construção e entulhos deixados inadequadamente nas calçadas são levados pelas chuvas e entopem as redes de drenagem e bocas de lobo. Isso impede o escoamento da água, traz prejuízos e provoca alagamentos. A Prefeitura está investindo na ampliação e manutenção do sistema de drenagem. Mas no combate às enchentes, a prevenção ainda é o melhor caminho. Colabore, não deixe resíduos de construção nas calçadas e ruas. Prefeitura de Araguaína. Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo o que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades: ginecologia e obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina, Rua José de Brito Soares, Setor Anhanguera, telefone 3415-2000. Criança que faz FISC, além de falar, aprende a pensar em inglês. Birds and Frogs! Tem aulas divertidas e com materiais lúdicos. Traga seu filho para FISC. A frog! No, a free. E descubra como é bom dividir conhecimento com quem você mais ama. 0800 773 3475. FISC, aqui seu filho fala bem. Desde cedo você aprende que as conquistas são possíveis quando você encara os desafios com criatividade e pode contar com pessoas que acreditam no seu potencial. Aprende também que para conquistar seu lugar no mundo é preciso planejar cada momento da vida. Quando a ocasião chegar, é bom estar bem preparado. Faculdade Católica Dom Orione, Vestibular 2016, provas 22 de novembro. Inscrições no site catolicoorione.edu.br. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico na Rua 1º de Janeiro, número 832. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Aceita o desafio? Novembro Azul é no Centro Urológico. Cuide da sua saúde. Previna-se contra o câncer de próstata. Centro Urológico. Procedimentos em estudo urodinâmico, vasectomia, biópsia de próstata, troca de sonda e tratamento de HPV. Venha, marque sua consulta. Centro Urológico. Rua 1º de Janeiro, número 832, Centro. Estamos de volta ao vivo. Obrigada mais uma vez pelo carinho, pela audiência, pela companhia, tá certo? Quero enfatizar que o Centro Urológico, durante todo esse mês de novembro, está aí super engajado, né, em orientar, em atender todos os homens que se preocupam e que querem viver bem, tá certo? Inclusive com vantagens financeiras. Olha, eu tô sabendo que tem descontos por lá, gente. Então, aproveite, quebra esse paradigma, vá se cuidar. Você que tem sonhos, planos e quer viver muito, tá certo? Se um câncer de próstata for diagnosticado com antecedência, aumentam muito as chances de cura. Bom, voltando aqui ao nosso bate-papo com as doutoras, né? A doutora Renata falando do dente do siso, dente do juízo, do jeito que vocês preferirem falar, ou como os profissionais falam, o terceiro molar. Doutora, quais são as complicações que o dente do siso pode trazer? Fabiana, sérias complicações, por isso é o motivo desse tema hoje, né? Muita gente tem essas dúvidas, será que quando o meu dente nascer, crescer, ele vai me incomodar? Gente, depende muito. Um dos fatores como eu venho falado, é a questão da falta do espaço.
E um dos motivos é essa falta de espaço. Esse dente pode nascer impactado, ele pode crescer dentro do osso, às vezes ele, como vocês estão vendo na tela, tá ótimo para a gente poder falar, muitas vezes ele não vai erupcionar na cavidade, mas ele está todo desenvolvido. E esse ligamento embaixo, a gente chama de canal mandibular. Quando esse dente, ele cresce dessa maneira, ele pode comprimir esse canal, pode sim ocasionar dores nessa ocasião aí. E independente, ele não nasceu, não está me incomodando, por que muitas vezes nessa situação o dentista vai pedir para tirar esse dente? Porque ele pode ocasionar algum tipo de cisto, de tumor futuramente. Não quer dizer que todas as pessoas vai ocasionar isso, mas se tem esse risco, com certeza o cirurgião dentista vai pedir as extrações antes para que não ocorra nada sério no futuro, quando adulto, quando estiver na sua velhice. Então, nessa situação, sem dúvida, a gente tem essas indicações. Nessa situação também a gente indica principalmente que seja um profissional especialista na área. Hoje nós temos os bucomaxilofacial, que é a área superior, assim, da área de cirurgia, na especialidade na odontologia, ou quem é especialista em cirurgia também. E temos outras complicações, por exemplo, que é a pericoronarite, como vocês estão vendo. O dente ele erupciona, mas ele não está totalmente ali na cavidade bucal. O acesso dele é muito posterior, então é difícil a higienização, que também é uma das complicações. E a mucosa natural da boca vai ficar ali intermediária na metade do dente. Nessa situação, com a dificuldade da higienização, vai ocasionar o quê? Acumula placa. Essa gengiva ela pode inflamar, infeccionar, que a gente chama de pericoronarite, a infecção da mucosa na região do terceiro molar, que causa muita dor. Também não é tão comum, mas se não tiver uma higienização boa, vira e mexe, vai ocasionar isso, vem no consultório e às vezes o paciente tem medo da cirurgia e vai viver com esse problema. Então, nessa situação, a gente também indica a extração do terceiro molar. E a higienização dentária, por ter essa dificuldade, a outra complicação é a questão do índice de cárie nos terceiros molares. No arco superior, muitas vezes, a escova nem chega a alcançar. Então, quando ela não alcança, com certeza o índice de cárie é muito maior e devido a essas situações, a gente continua pede aquela panorâmica, que é a radiografia complementar, como eu mostrei ali no início, para o cirurgião ter uma base e poder indicar por colega. E hoje as cirurgias de terceiro molar, eu acho que tudo na saúde hoje tem modernizado, tem melhorado, existe uma técnica melhor, tem os bucos maxilos muitas vezes faz uma consulta antes para já passar um medicamento para ter um pós-operatório mais confortável. E é isso. Ok, doutora, obrigada. Olha só, você que está no centro da cidade, não esqueça, o Restaurante Express, comidinha caseira, tem muitas novidades ali no buffet, e sem contar que é a entrega do Marmitex mais rápido da cidade de Araguaína. Preço único no Marmitex, R$12. Então você liga no 9260-4814. No Marmitex você sempre tem a opção do bife acebolado, filé de frango grelhado ou do prato do dia. Hoje tivemos duas opções no prato do dia, hein? Ou churrasco ou filé de frango à parmegiana. Então aproveite, você também, ligue 9260-4814. Restaurante Express, um beijão para todos que estão lá nos assistindo neste momento. Bom, tem perguntinha para a doutora Renata, mas antes eu vou falar com a doutora Poliana, que está aqui do meu lado, sobre a questão do índice glicêmico. Índice glicêmico, carga glicêmica, enfim, é bom a gente entender um pouquinho para a gente poder se alimentar melhor, tá certo? Doutora, o que acontece com as pessoas que ingerem muitos alimentos com alto índice glicêmico? Então, são os famosos almoços, né? São aquelas comidas que tem muito carboidrato, muito arroz, muita farinha, mandioca, batata doce. Ou seja, esses alimentos, quando tem a carga glicêmica alta, muita quantidade de carboidrato e o índice glicêmico alto, no qual a velocidade de glicose na corrente sanguínea vai ser maior, ela causa danos, né, Fabiana? O que ela vai influenciar? Ela vai ter uma sobrecarga pancreática, né? O pâncreas vai produzir cada vez mais insulina, né? Para tentar tirar aquela glicose em excesso que está na corrente sanguínea, porque tem que sair, né? Só que chega um ponto que o pâncreas fale, né? Ele se cansa de tanto produzir insulina, né? E a insulina na corrente sanguínea em excesso, né, causa também aumento dos triglicérides, né? Aumento do colesterol ruim, que é o HDL, e diminuição do colesterol bom,
HDL, né? Então, gente, nós temos que saber comer. Não estou dizendo que é para evitar de comer todos esses alimentos, né? Mas preferir um tipo de carboidrato, evitar de misturar 2 tipos de carboidratos, né? Balancear a quantidade do carboidrato, da massa em si que você está ingerindo, né? Então, nós temos que se conscientizar que o excesso faz mal e a deficiência também, né? Então, nós temos que fazer umas escolhas melhores, preferir sempre os integrais. Doutora, você pode citar os alimentos que tem aí? Quais são esses alimentos que têm alto índice glicêmico? Tenho os alimentos com alto índice glicêmico, nós podemos citar o pão, né? O pão de milho. O pão de milho, 64 gramas dele, né? Ele tem um índice glicêmico de 110. Lembrando que o índice glicêmico ele está elevado acima ou igual a 70. Ele tem 110 de índice glicêmico. E ele tem a carga glicêmica de 38,9, né? Ou seja, a carga glicêmica também está elevada, né? Temos também o famoso pão francês, que é tanto consumido por nós, né? Pela população. O pão francês, ele tem a índice glicêmico de 95, com uma porção de 60 gramas, né? E tem a carga glicêmica de 28,9, né? Perdão, de 29,9, né? Então, tem a carga glicêmica e o índice glicêmico alto. O arroz. Quem é que não gosta de um arrozinho branco, né? Aquele arrozinho que já foi processado, já perdeu todas as propriedades benéficas do arroz, né? Ele tem a carga glicêmica e o índice glicêmico também altíssimo, né? Uma porção de 33 gramas tem aí índice glicêmico de 82, né? E a carga glicêmica de 23, né? Perdão, 33, certo? Então, tem os dois elevados. Uau, arroz, então, pão francês, pão de milho, já tem que estar um pouquinho na nossa lista negra, né, gente? Comer assim de vez em quando. Comer, mas sabe uma maneira boa de você estar diminuindo um pouco da carga glicêmica desses alimentos? Você associar com uma fibra, né? Uma fonte proteica, né? Por exemplo, um frango desfiado, vai colocar um filé de picanha, né? Que estragou a fonte proteica. Mas você pode associar um frango desfiado, né, feito sem gordura, colocar o açafrão, porque o açafrão tem propriedades super benéficas ao nosso organismo, né, que nós denominamos de curcuma longa, né? Você pode estar associando a fibras que eu falei, a proteína, e diminui um pouco a carga glicêmica. E a quantidade, lembrando sempre que é pequena quantidade. Eu quero te fazer um convite, doutora Poliana, de você uma noite com seu esposo, com a sua família, conhecer lá o Espeto de Ouro. Já foi? Você acredita que eu ainda não fui? Pois é, agora então já está convidada para conhecer todos os participantes aqui do programa, com certeza. Porque lá tem um prato a Morgana foi, viu, Fabiana? Desenvolvido pela doutora Renata, que chama maromba. Doutora Renata, então vamos fazer a propaganda, né? Se tiver esse prato aí, tem a opção maromba, de comer com filé de frango, com um prato com bastante legumes, saladas e vem a salada, vem cenourinha, vem batata doce, vem brócolis, vem a couve-flor. E aí tem o filé, tem o lombo suíno. Tem o lombo suíno, então umas coisinhas mais light, né? Claro Excelente. Que tem para os outros gostos também. Para todos os gostos. Depois você dá a sua opinião para ela sobre a invenção dela, né? Que é claro que não, está sendo um sucesso. Principalmente quem está saindo das academias. Pros pacientes, claro, com certeza. Mas vocês não vão na picanha, vocês não vão no cupim. No feijão tropeiro. No feijão tropeiro, na mandioca com manteiga, né? Tem muita gente saindo aí das academias e tendo essa vida saudável. Já temos bastante clientes que tem tanto o espeto light como o espeto maromba, que é algo dessa vida fitness aí. Todo mundo com certeza tem mudado muito a alimentação, né, doutor? E hoje tá muita procura. Eu acho que pelas redes sociais as pessoas não estão mais sábeis, né? Estão procurando mais informações, né? Estão querendo se alimentar melhor, estão querendo viver bem, estão querendo ter o corpo bonito, não estão querendo adoecer, estão querendo evitar, prevenir doenças, né? Com certeza. Então é importante, né? Tem todos os gostos. Lógico, eu sempre vou indicar o
sempre mais saudável, né? É o grelhadinho, é a salada, são os legumes, né? Os bons carboidratos, por exemplo, a mandioquinha é um carboidrato de baixo índice glicêmico, que delícia, né? E baixa carga glicêmica. Só que sem a manteiga, né? Se botar a manteiga, já estragou a mandioca. Já estragou tudo. Gente, olha só, e a Depil Action, nosso parceiro, também tem serviços de super qualidade na cidade de Araguaína, até porque é uma franquia renomada. Vamos ver? Olha, gente, hoje eu estou aqui na Depil Action, porque eu vim fazer a minha depilação. A gente já pode ver vários certificados aí do treinamento de todos os colaboradores, né, das funcionárias, e ao período, a data que fizeram, né, o treinamento, toda a padronização da franquia. A cera é própria, a Depil Action mantém um apiário próprio em Camboriú, ou seja, a qualidade da cera é testada e aprovada porque são fabricadas por eles mesmos. A fotodepilação, que é indicada tanto para as mulheres quanto para os homens. A fotodepilação são flashes luminosos diretamente no pelo e tem vantagens. É indolor, ativa o colágeno e combate a foliculite. Além de cuidar bem da nossa pele com a depilação, o Camarim Look te garante o melhor look que você pode imaginar. Tá aí, gente, olha, vocês acabaram de ver o resultado do meu design de sobrancelha e você pode ficar ainda muito mais bonita. É só agendar o seu horário aqui na Depil Action, que fica localizada na 13 de maio e tem estacionamento, convênio com estacionamento ao lado. Venha você também, o melhor design da cidade de Araguaína. Beijo pra Célia, um beijo para todas as meninas, pra Aline lá na Depil Action, viu? Sou cliente, assina embaixo, viu? Design maravilhoso, depilação nota 10 e a foto então nem se fala, muito bom. Doutora Renata, chegou uma pergunta aqui de uma telespectadora dizendo que teve problema, né, com o dente do siso, ficou com dores, sem abrir a boca, mas depois passou de repente e ela não retirou. Ela deve retirar esse dente do siso ou não? O que acontece? Logo na erupção desses dentes, realmente o paciente pode sentir algum desconforto, ou dor, ou uma dificuldade em abrir a boca, e na maioria das vezes é justamente por causa dessa falta de espaço. Muitas vezes ele está nascendo impactado, está comprimindo às vezes um nervo, ela não justificou se era o siso, se ela que acha que é o siso, ou se foi o dentista que deu esse diagnóstico. Sem dúvida, nessa situação a gente pede sim as extrações desses dentes, de preferência já faz logo os 4, superior e inferior, porque vai trazer menos transtornos futuramente. E através do diagnóstico de uma radiografia, o dentista pede para o paciente abrir a boca para ter uma certeza, porque muitas vezes os problemas articulares hoje também está muito envolvido, não só relacionado ao dente ciso, ou o dente ciso também, ele pode atrapalhar no desenvolvimento até da mandíbula e da maxila. O que acontece? A minha área é a área de ortodontia, e tem estudos relatados que muitas vezes o ortodontista ele pede para fazer a extração desse terceiro molar sem ele ainda ter se desenvolvido totalmente, justamente para não trazer consequências futuras, porque tem estudos relatados que muitas vezes a erupção desse dente, o desenvolvimento dele, o crescimento dele, porque mesmo ele não tendo aparecendo na cavidade oral, mas o germe dele já está sendo formado lá na mandíbula e na maxila, e isso pode até mudar o crescimento ósseo. Por exemplo, de uma mandíbula, pode ser que ela cresça um pouco mais, não é todos os casos, mas existem relatos e estudos que falam isso. Outra coisa, é muito legal colocar o aparelho por volta dos 12 anos de idade, porque vai ter um resultado mais rápido, porque está em fase de crescimento, mas o terceiro molar pode ser um vilão depois, porque ele vai usar o aparelho em torno de 2 anos de tratamento, um tratamento simples, e aí quando ele tira o aparelho com 15 anos, quando tiver por volta dos 18 anos, o dente volta, e volta aquele apinhamento, dente torto, que muitas vezes pode ser consequência do terceiro molar. Então, em grandes situações, a gente vai pedir exodontia, vou estar falando no decorrer do programa, que tem casos que não precisa, mas tem uma justificativa por que não precisa tirar esse dente. Ok, então não são todos os casos a extração, mas é na maioria. Na maioria. Ok, obrigada, doutora. Nós vamos rapidinho para o intervalo, não sai daí, a gente volta já. Os materiais de construção e entulhos deixados inadequadamente nas calçadas são levados pelas chuvas e entopem as redes de drenagem e bocas de lobo.
Isso impede o escoamento da água, traz prejuízos e provoca alagamentos. A Prefeitura está investindo na ampliação e manutenção do sistema de drenagem. Mas no combate às enchentes, a prevenção ainda é o melhor caminho. Colabore, não deixe resíduos de construção nas calçadas e ruas. Prefeitura de Araguaína. Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo o que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades: ginecologia e obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina, Rua José de Brito Soares, Setor Anhanguera, telefone 3415-2000. Criança que faz FISC, além de falar, aprende a pensar em inglês. Birds and frogs. Tem aulas divertidas e com materiais lúdicos. Traga seu filho para FISC. A frog. No, Catherine. E descubra como é bom dividir conhecimento com quem você mais ama. 0800 773 3475. FISC, aqui seu filho fala bem. Desde cedo você aprende que as conquistas são possíveis quando você encara os desafios com criatividade e pode contar com pessoas que acreditam no seu potencial. Aprende também que para conquistar seu lugar no mundo é preciso planejar cada momento da vida. Quando a ocasião chegar, é bom estar bem preparado. Faculdade Católica Dom Orione, Vestibular 2016, provas 22 de novembro. Inscrições no site catolicoorione.edu.br. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico, na Rua 1º de Janeiro, número 832. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Aceita o desafio? Novembro Azul é no Centro Urológico. Cuide da sua saúde. Previna-se contra o câncer de próstata. Centro Urológico. Procedimentos em estudo urodinâmico, vasectomia, biópsia de próstata, troca de sonda e tratamento de HPV. Venha, marque sua consulta. Centro Urológico. Rua 1º de Janeiro, número 832, Centro. Estamos de volta ao vivo. Obrigada mais uma vez pelo carinho de todos vocês. Doutora Renata, como estávamos falando da questão do dente do siso, quais são os casos, então, que não é necessário a retirada do dente do juízo? Fabiana, existe perfil facial. E esse perfil facial, ele entra também muito na minha área de orto, que tem pessoas que têm um perfil mesofacial. Que perfil é esse? Não tem nem a face muito alongada e nem muito o crescimento exagerado lateral. Nessa situação, pode ser que ele erupciona normalmente e pode ser que não. Na face braquifacial, que já é um perfil de um rosto mais largo, com mais espaço, que a maxila e a mandíbula têm um espaço suficiente, com certeza esse dente vai nascer com espaço suficiente para ele erupcionar, para ter uma escovação correta, pode agir na mastigação. E tem o dólico facial, que é o que é mais inviável, que é o paciente que tem um rosto longo. Eu sou dólico facial, tenho um rosto mais alongado. Esses pacientes que têm um rosto mais alongado, na maioria das vezes ele é respirador bucal. Nessas situações, o arco é muito atrésico, muito pequeno. Já é difícil os dentes normais, sem ser o terceiro molar, ter espaço suficiente para ele. Então, você imagine o terceiro molar. Então, com certeza, nessa situação vai trazer mais transtornos. Então, quando o dente siso, o terceiro molar, ele tem espaço suficiente, ele tem
como ter essa boa higienização, ele tem espaço mastigatório sem nenhum problema, a gente, com certeza, nós não vamos pedir nenhum tipo de extração. Só que na outra ocasião, não está tendo espaço suficiente, pode ocasionar, como eu falei, um cisto futuramente, ou se ele está erupcionado, você morde a mucosa, não tem espaço suficiente para uma boa higienização, ele atrapalha durante a mastigação. Eu já tive casos de pacientes que tinham ausência, por exemplo, do primeiro molar, e aí nasceu o terceiro molar, ela estava ocluindo nele e deu vários problemas articulares. Quando eu fui ver, erupcionou, ela tinha em torno de 20 anos de idade, 19, e ele causou seríssimos problemas. Então, sem dúvida, nessa situação, eu vou pedir as extrações. E o outro caso é, muita gente acima de 30 anos de idade, na sua infância, teve a perca precoce do primeiro molar permanente, que é um dos principais dentes da mastigação. Como teve essa perca precoce, o segundo molar ele foi para o lugar dele e o terceiro molar teve um espaço suficiente que passou a ajudar na mastigação, ou usa uma prótese de apoio nesse terceiro molar e não está incomodando. Então, existem casos específicos, não é todas as pessoas que precisam fazer as extrações, mas o brasileiro, por ter um perfil facial muito dólico facial, por exemplo, na maioria dos casos vai ter algum problema, alguma consequência devido a esse terceiro molar. Ok, obrigada, doutora. Olha só, gente, a gente falando de alimentação, de saúde, eu quero dar uma dica para vocês de atividade física, o Pilates. Pilates é maravilhoso, além de livrar você de dores, né, de aliviar o estresse, é uma ótima atividade física completa que vai te dar mais saúde e bem-estar na sua vida, tá certo? Então, olha só, corra até agora mesmo no estúdio Biopilates, aqui na cidade de Araguaína. Esse estúdio Biopilates está localizado na rua 13 de maio, bem ali no centro, número 326, em frente ao Coqueiros Restaurante. E olha só, aproveite as promoções de inauguração, tá certo? Preços incríveis, pacotes de aulas a partir de R$ 175. E está aberto de segunda a sexta, das 6 da manhã às 9 horas da noite. Então, não tem desculpa para você não praticar uma atividade física, porque às 6 da manhã ninguém está trabalhando e às 9 da noite também não, né? Exceto os médicos que estão de plantão aí nos hospitais. Então, ligue agora mesmo no 9229-6199, 9229-6199 e aproveite a promoção de inauguração Biopilates para você viver muito melhor, tá certo? Alongue a sua vida. E é uma opção ótima, né, de atividade física, ela mexe muito com a concentração, fortalecimento muscular, respiração, né, condicionamento físico, condicionamento mental, então assim, eu adoro, eu já estou fazendo. Lá na Biopilates. Para gestante, então, é excelente. Bio e Viva Bem, né? Para dentista também, tem problema de coluna. Um abraço pro meu professor. Pessoas que têm problema de coluna. É pra só achar o tempo pra ir, né, Ivo? Aproveitem, doutoras, aí, ó, os horários e a promoção, hein? Doutora, você estava falando dos altos índices glicêmicos, né? Dos alimentos que contêm, das pessoas que ingerem muito, mas quais são as complicações da gente ter uma vida regrada a esses altos índices glicêmicos? Então, Fabiana, a todos que estão nos assistindo, o que acontece? Cada vez mais a gente vai entrar nesse ciclo vicioso de comer doces, de comer excesso de massa, né? O que isso vai causar? Isso vai causar um sobrepeso, né? Isso vai levar, do sobrepeso evolui para obesidade, né? E a obesidade pode levar a uma diabetes tipo 2, né, pela falência pancreática de tanto produzir insulina para tirar aquela glicose da corrente sanguínea, chega a um ponto que cansa, né, no qual entra em resistência insulínica e diabetes, né? O que acontece também? Quanto mais a gente come esses alimentos ricos em carboidratos e doces, na nossa corrente sanguínea leva picos de insulina. Essa insulina na nossa corrente sanguínea aumenta a nossa vontade de comer, né? Em vez de tirar a vontade de comer, pelo contrário, ela aumenta a vontade de se alimentar, né? E cada vez mais ocorre o esvaziamento gástrico rapidamente, o esvaziamento gástrico é mais acelerado, né? Consequentemente, você vai sentir mais fome e se torna um ciclo vicioso, né? Você não dá conta de esperar a cada 3 horas para se alimentar, se alimenta antes das 3 horas com alimentos hipercalóricos, né? Ricos em carboidratos, e assim vai engordar. Vai levar a obesidade, vai levar a uma diabetes, vai levar a uma doença cardiovascular e uma vai puxando a outra, né?
Então a gente tem que ter muito cuidado, gente. Vamos nos cuidar. Na hora de colocar a alimentação no prato, num restaurante ou no supermercado, temos que pensar, fazer os cálculos. Fazer os cálculos, saber o que comer, os alimentos que ingerir. Né? Tá certo. Quero mandar um abração pro Edmar, da Drogaria Centro. Estive lá hoje, ele disse que não perde um dia o nosso programa. Obrigada aí ao telespectador assíduo. Quero mandar um abraço também pro meu professor de Pilates, né? Meu professor Eberson, lá, né? Do Bio Pilates, Viva Bem, Bio Pilates. Um abração. Hoje vou estar aí, rente no batente, hein? Não judia muito, hein, por favor. Ligue, faça a sua pergunta para a doutora Renata ou para a doutora Poliana no 92238781. Navegue pelo nosso site viverbemtocantins.com.br. Tudo que você viu aqui, mais matérias inéditas para você viver cada dia melhor, tá certo? Então não esqueça da nossa dica Pilates para você alongar a sua vida. Nós vamos rapidinho para o intervalo comercial, voltamos já. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Aceita o desafio? Novembro Azul é no Centro Urológico. Cuide da sua saúde. Previna-se contra o câncer de próstata. Centro Urológico. Procedimentos em estudo urodinâmico, vasectomia, biópsia de próstata, troca de sonda e tratamento de HPV. Venha, marque sua consulta. Centro Urológico. Rua 1º de Janeiro, número 832, Centro. No Santa Cruz, além de adquirir conhecimento, seu filho faz o mundo melhor. Colégio Santa Cruz, o nosso compromisso é educar para a vida. Os primeiros passos, as primeiras palavras, acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723, Setor Anhanguera, na Clínica Fêmina, 3413-1677. Sorria, ame e viva melhor. Venha para Nucleodonto e conte com a doutora Renata Rosa, ortodontista e clínica geral, e juntamente com sua equipe de profissionais em ortodontia, endodontia, implantes, limpeza, restauração, próteses dentárias, odontopediatria, cirurgia e clareamento. Atendemos pelo Plan Saúde. Venha para Nucleodonto. Rua 13 de Maio, número 1443, Sala 1, Centro. Fone 6334152500. Que faz FISC, além de falar, aprende a pensar em inglês. Birds and frogs. Em aulas divertidas e com materiais lúdicos. Traga seu filho para FISC. A frog. No, Catherine. E descubra como é bom dividir conhecimento com quem você mais ama. 0800 773 3475. Inglês e espanhol é FISC, aqui seu filho fala bem. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico, na Rua 1º de Janeiro, número 832.
Gente, estamos de volta, mas nosso tempo está super corrido. Daqui a pouquinho, já em 2 minutinhos, vai começar o Jornal 54. Então, eu vou dar um minutinho para cada doutora para fazer aí um comentário final. Doutora Renata, qual é aí a novidade aí para finalizar que você tem para todos nós? Finalizar com a parte do terceiro molar, não só o terceiro molar, mas que o cirurgião dentista, ele é a base, é saúde, você fazer um tratamento odontológico, fazer a parte preventiva, levar seu filho por essa fase do terceiro molar em torno dos 18 anos de idade, você que já é adulto, tem 18 anos, fazer uma radiografia complementar para ver se não vai trazer nenhuma consequência, nenhum problema futuro para o seu caso. E quero finalizar também, falando aqui com a Fabiana, ela me deu essa permissão. A Nucleodonto, todo mundo já sabe que a gente tem uma parceria com o Plano Saúde, que é o plano do Estado, que tem sido um sucesso na Nucleodonto há muito tempo, por a gente estar no foco do polo de saúde ali perto do regional, da radioterapia, em alguns lugares. A gente tem muito cliente dessa área, mas que eu estou com novos 2 planos de saúde aí na Nucleodonto, que é a Vale do Rio Doce, que hoje é VLI. Nós estamos atendendo já desde março, e uma novidade que foi uma parceria que eu fiz com o Jardim das Paineiras, que é o cemitério, foi uma parceria maravilhosa, já tem muita gente ligando lá na Nucleodonto. Como que é essa parceria? Você que é cliente do Jardim das Paineiras, você vai ter descontos incríveis na Nucleodonto de todas as especialidades, desde a parte de aparelho ortodôntico, de implante, de terceiro molar, em tudo. Então, assim, foi uma maravilha. O doutor André e a Adriana, que são de fora, tem nos recebido muito bem. É uma novidade para a cidade de Araguaína, então fique atento. Você que é cliente do Jardim das Paineiras, podem ligar na Nucleodonto, fazer sua consulta, que você vai ver o tanto que está incrível os descontos do seu tratamento odontológico. Obrigada, doutora Renata. Doutora Poliana, para finalizar, qual a dica que você dá para os seus fãs aí do outro lado da tela que quer cuidar da saúde? Então, o que eu vou falar para todos vocês? Para falar aqui para vocês substituírem, né, as massas brancas pelas massas integrais, né? Substituir o pão francês pela nossa tapioquinha típica, que é tão gostosa, né? Associar a tapioca, uma fibra, grãos, né, tipo a chia, que diminui a carga glicêmica da tapioca. É uma massa boa, mas tem a carga glicêmica e o índice glicêmico alto, né, vai gerar pico de insulina, mas você pode associar uma fonte proteica, né, um frango desfiado, um queijo cottage, uma chia na massa, fica gostoso. Quem gosta de gergelim fica com um saborzinho semelhante ao gergelim. As frutas doces, né, você associar uma fibra, tipo um mamãozinho, você pode associar com uma aveia, né, e assim... Delícia, tendo essas substituições. Adoro tapioca. Bom, gente, obrigada pela parceria, obrigada pela presença, doutora Renata, doutora Poliana. Obrigada a vocês por estarem conosco. Fique agora todos com o canal Jornal 54 e com toda a programação aqui da Band Canal 54. A gente volta a se ver na segunda-feira, às 11h30 da manhã. Até lá. Programa Viver Bem. Oferecimento Faculdade Católica Dom Orione. Abertos, todos os ouvidos ligados, todos os corações torcendo, todas as bocas sorrindo. A Band é de todos.